Se você acha que chegar na Europa é só mostrar o seu passaporte e entrar, você tá bem enganado. Então eu preciso te contar uma coisa. Tem gente que é barrado todos os dias, gente. Mesmo com o passaporte, tudo certinho. Nesse vídeo eu vou te mostrar que às vezes não é isso que eles querem. O que eles analisam de verdade e o que você pode fazer para você não ser barrada. Yay! Começando mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um videozinho diferente pra vocês. Eu tô aqui sentada falando, né, com vocês. Não vai ser um vídeo prático, né, onde eu vou pra rua mostrar as coisas pra vocês. Mas eu acho interessante também compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas vivências. Eu sei que tem milhões de vídeos online que falam sobre isso que eu vou falar hoje. Mas vocês gostam, né? Vocês gostam de saber a opinião dos outros. Então não é só a informação em si, mas saber como é que foi a experiência. E é isso que eu vou conversar hoje com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, já dá o seu like agora no começo do vídeo, que isso ajuda muito. E bora, gente. Eu tô com o meu celular aqui porque eu separei em alguns blocos, né? E esse bloco número 1 é o que a imigração analisa, né, de fato. E às vezes você tá com tudo certo, né? Você tá com todos os papéis do seu hotel, do seu Airbnb. Na época do Covid, eu tinha os meus papéis de vacina. Às vezes você tem toda a sua documentação certinha. Você tem o seu comprovante de hospedagem, você tem o seu passaporte, você tem o seguro viagem, que é essencial e você precisa ter, é obrigatório, né, para alguns países. E às vezes você tem o seu dinheiro suficiente. Gente, isso é essencial também, né? Você ter o dinheiro suficiente para entrar no país, para eles verem que você pode se sustentar durante aquele período programado, né? Você tem, se algo sair do previsto, você tem como se sustentar e dar um jeito, né? Normalmente você precisa de uma grana, né, um cash, tanto no débito quanto em dinheiro e também no cartão de crédito. Só que aí que tá a pergunta: o que eles vão analisar? O que eles precisam saber de você para você entrar livremente e facilmente no país deles, né, no caso? Eles estão interessados, gente, de saber se você vai realmente voltar. Então, eles querem saber se você não vai ficar lá ilegalmente. Então, é isso que você tem que saber na ponta da língua. Não é apenas no papel, não é apenas no celular. Você precisa saber de cabeça quantos dias, aonde você vai ficar e quando você vai voltar. Então, isso tem que estar aqui, ó. Meu, tem que ser algo assim decorado por você. Ai, Thaís, mas nossa, sei lá, é outra pessoa que cuida do meu planejamento, é meu marido, minha esposa, é meu amigo, sei lá quem. Eu não sei, não consigo gravar essas informações. Gente, é necessário, é preciso, porque é exatamente isso que eles vão ver. Esse fulaninho aqui, ele vai voltar quando? Tá tudo certo essa passagem de volta? Então, se você não conseguiu comprovar isso ali de primeira na fala, se eles te perguntarem, já era, já é um motivo para você ir para essa linha. Então, para você evitar isso, já saiba tudo de cabeça. Tira print no seu celular, fica olhando ali, ó, uma vez ou outra. Eu normalmente faço isso com os meus alunos nas minhas aulas, né? Eu preparo muito alunos para viajar para fora. Então, nessas preparações de aulas, eu faço de 1 a 3 slides, onde eu falo, olha, isso aqui, ó, é o que você vai usar lá fora. Tá tudo pronto, mastigadinho.
tira print. Eles tiram print, decoram aquilo ali e sempre ficam olhando, né? Durante a viagem mesmo. Fica olhando, ah tá, ok. Então, isso é uma boa estratégia. Tira print e fica olhando ali de uma vez ou outra. Esse bloco 2 a gente vai falar sobre o dinheiro, que é um tema que gera muita atenção, né, nas pessoas. E não, gente, você não precisa ser rico para viajar, tá? Tudo é questão de planejamento. Muita gente não sabe disso, mas para você entrar na Europa, você precisa pelo menos de um valor mínimo, né? Foi o que eu já disse ali no começo. Eles precisam saber que você pode se manter durante esse período naquele país. Então, por exemplo, eu tô vendo aqui a informação atualizada, né, de 2026 para vocês. Para entrada na Irlanda, não tem um valor fixo, porém eles estimam que seja por volta de 50 a 100 euros por dia. É um valorzinho, hein, que você tem que desembolsar. Para cursos de inglês é um valor a mais, né? Porque você vai ficar uma longa estadia, então você já precisa ter tudo bolado ali e guardado antes, né? Então você tem que já entrar no país com essa quantia. E eu lembro que quando eu fui, né, principalmente a Irlanda, que eu ia ficar bastante tempo, né, eu tive que comprovar extrato bancário. Então, além do valor que você tem na conta, você tem que mostrar todo o extrato de que você movimenta aquela conta, de que teve dinheiro entrando e saindo daquela conta. Então, tem uma burocraciazinha por trás. Só que se você tiver limpo, se tiver tudo certo, ok, tranquilo, de boa. Eles não ficam, sabe, em cima de você, não. Tanto é que quando eu fui com a minha irmã, né? E ela não trabalhava na época. Então, não tinha como ela comprovar esse extrato bancário e nem, né? Nem vínculo com algum banco, com algo financeiro do país, né? Do Brasil. Então, eu lembro que a gente foi juntinha, né? As duas na imigração. E aí a gente mostrou os papéis, a gente falou juntas, né? Porque no caso ela tava ali como minha dependente. Então, o meu extrato bancário serviu para ela também, no caso. Então, a gente entrou com o dinheiro juntos, né? Só que duplificado porque eram duas pessoas. Então, o dinheiro do dia era duplificado, né? Por conta de ser duas pessoas. Gente, bloco 3. O que pode realmente te barrar? Essa questão de desinformação é uma coisa fatal, tá? Então, se você não sabe onde você vai ficar, se você não lembra dos dias, se você não tem como comprovar que você vai voltar pro Brasil, se você fica nervosa em dar as respostas, se você não tem confiança, né, na sua palavra e na sua atitude, se você diz que vai ver se arruma trabalho, gente, não, por favor, não diga isso. É fatal. A pior coisa que você pode falar na imigração é que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que acontece. Não, gente, não existe isso. Você não entra num país pra ver o que vai acontecer, tá? Você já sai do Brasil com tudo esquematizado, com tudo planejado. Então, esquece isso, tá? Inclusive, ainda mais falar isso na imigração, não existe, tá? Então, o mínimo de informação que você puder dar na imigração, melhor ainda, tá? Responda só o que eles perguntarem. Seja firme na sua resposta. Tenha confiança, né? Fale, vou ficar 15 dias em tal lugar, volto tal dia.
Perguntou alguma coisa além? Sim, não, tal coisa, sabe? E uma outra coisa também que pode te deixar um pouco assustado, né, e acuado, é a questão do idioma. Então, por favor, gente, não saia do Brasil sem saber um básico de inglês. Eu nem digo muito espanhol, mas inglês é o idioma universal. Então, não faça isso. Porque você vai chegar na imigração e você vai precisar ser firme nessas suas respostas. Então, não saia do Brasil sem saber, pelo menos se comunicar ali, sabe, brevemente em inglês. Por favor. Inclusive, inclusive eu dou aulas de inglês particulares e também tenho um curso online de inglês, né, para quem não tem muito tempo. Então, se você se interessou, me chama aqui nos comentários que a gente conversa sobre, porque eu não quero ver vocês indo para fora do país sem saber o mínimo de inglês. É perrengue, tá? Eu sei muito bem como é que é, e todas as vezes que eu saí para fora, eu sempre soube inglês. E mesmo assim, eu passei por certos perrengues que assim, na minha cabeça eram desnecessários, mas passei. Então, fica aí a dica pra vocês, me chama aqui nos comentários. Gente, o que acontece se vocês forem barradas? Eu tô olhando pra cá porque eu tô no Note, porque eu tô entre trabalho, tá, gente? Tô entre aulas gravando esse vídeo. Mas o que vocês fazem se por acaso forem paradas? Eu nunca fui parada, graças a Deus, nunca fui pra salinha, sempre fui muito medrosa pra imigração, mas nunca me aconteceu nada, né? Eu sempre tentei ser muito firme nas minhas respostas. Então, nunca fui, graças a Deus. Nem na época do Covid, que eu lembro entrando na Espanha. Não sei, gente, acho que me bateu o cansaço, sabe, de vários países. A gente tava vindo de uma maratona de países ali na Europa. E eu tava muito cansada. E de repente eu. Sabe quando a sua cabeça ela só resolve parar? Me deu isso. Eu simplesmente buguei. E aí a Nath, né? A Nath passou tal. E aí ela não entendeu nada que estava acontecendo. Ela olhou assim pra mim. E aí eu tava meio assim, bugada das ideias, sem saber o que eu tava fazendo. E nisso que eu tava bugada, gente, muitas coisas acontecendo, sabe? É muito estímulo de uma vez só. E eles estavam querendo o papel do comprovante da minha vacina. Só que, tipo, de alguma forma eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eu comecei a mostrar um monte de coisa sem saber, e a Nath já tava lá na frente, já tinha passado. Aí eu, ai meu Deus, eu não tô sabendo, não tô entendendo, ai meu Deus. E aí, tipo, demorou muito tempo, assim, nessa confusão. Eu acredito que não. Eu já tinha passado da imigração, mas depois da imigração tinha uma outra cabine que você passava pra ver essa questão da saúde, né? Gente, que caos que foi. Que caos. Isso porque eu sabia inglês, sabia um pouco de espanhol, tinha todos os documentos, tinha todas as vacinas, tinha carteirinha de tudo, tinha comprovação de dinheiro, tinha tudo. Eu tava ali 100% preparada. Só que o cansaço me fez ficar fora de mim. Então tudo deu errado. Tudo começou a dar errado. Mesmo tendo tudo. Então você percebe que você precisa sempre estar muito bem preparado, porque mesmo estando preparado, as coisas acontecem, né? Os BOs acontecem. Então imagina se você não sabe o idioma, imagina se você não tem comprovante de nada, imagina se você está despreparado. Cara, você se ferra. Gente, eu tive que parar
para dar uma aula, mas vamos lá, vamos continuar. Então, se por acaso vocês forem parada, eles vão querer um pouquinho mais de informação. Então, vocês vão precisar mostrar mais documentos, mais comprovantes. É um pouquinho mais burocrático, mas também não é o fim do mundo, né? Às vezes pode ser que eles te perguntem a sua profissão, né? O que você faz no Brasil. E isso é uma coisa que você tem que saber de cor e salteado, né? A sua profissão, a tradução específica em inglês. Porque se você só sair do Brasil só falando português, é muito complicado, né? Ainda mais se você for pra salinha. Tipo, a comunicação fica turva e... Não, fica ruim. Então, por favor, saiba falar inglês. Então, gente, resumindo tudo que eu falei desde o início desse vídeo, é que a organização e a confiança são as duas palavras essenciais para vocês nesse vídeo e na vida de vocês em qualquer viagem. Confiança, que é a sua confiança ao falar, a passar aquelas suas informações de maneira de autoridade. E a sua organização, que muda tudo, né? Porque você vai ter tudo certinho, todos os documentos, todos os prints, os comprovantes bancários, tudo lindo, tudo bonito. E tendo tudo isso, gente, não tem por que dar errado. E uma coisa interessante também de falar nesse tópico, né, de imigração, cada país exige coisas diferentes de você, né? É claro que isso que eu passei é mais um âmbito geral, tá? Seguro viagem, acomodação e tudo mais. Só que tem países que, por exemplo, exige a vacina da febre amarela obrigatoriamente. Então é uma coisa que você precisa ter. Então, antes de ir para algum país, pesquise antes. E assim, independente de qual país que seja, todos os países exigem alguma coisa. Eu tenho, por exemplo, a Colômbia, né? A gente passou a nossa lua de mel na Colômbia, ano passado, no começo do ano passado. E, não, na verdade, dezembro de 2024. Nossa, gente. Dezembro de 2024. Enfim. E na Colômbia, eles pediam a vacina de febre amarela. Vocês acreditam? Então, a gente tava assim, tranquilo, porque, né, pra ir pra lá não precisava de nada, era super tranquilo, taranã. Só que não, precisava. E graças a Deus, eu e ele, a gente tinha aquele certificado, né, que eles pedem. Então, sempre pesquisa antes, sempre vai precisar de alguma coisa e sempre vai estar mudando, tá? Teve uma viagem que a gente ia fazer pro México e parece que mudou a questão de visto e tudo mais, e a gente não conseguiu ir na época. Então, sempre fica pesquisando, sempre fica de olho. Eu acho que pesquisa, organização, planejamento é tudo, gente. Se você não tiver isso para uma viagem, você não tem nada. É isso, esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Eu acho que eu vou trazer um pouquinho mais dessas minhas experiências que eu tive, que eu tenho, também em vídeos assim falados. Então, se vocês gostam desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim. Me falem também se vocês também têm medo da imigração, se vocês sentem aquele, sabe? Aquele receiozinho, ou se vocês nunca tinham pensado nisso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando quanto de dinheiro também a gente gastou nessa nossa última viagem, e, enfim...
fazendo uma comparação, né, de viagens de América do Sul para Europa. E também já se inscreve no canal se você não se inscreveu no começo desse vídeo. Já dá o seu like aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!